Fala galera, aqui é o Romualdo do canal TV Porreta e hoje eu vou falar sobre... exatamente, sobre o Esquadrão Suicida. Eu demorei um pouco para fazer essa crítica justamente para dar um tempinho de todo mundo assistir o filme, todo mundo formar sua opinião sobre ele, para poder chegar aqui e falar um pouco. Mas mesmo se você ainda não assistiu o filme, não se preocupe que esse vídeo não vai ter nem um pingo de spoiler, ok? Então fica comigo depois da vinheta que eu já volto. Esquadrão Suicida é um filme baseado num grupo da DC Comics chamado Força Tarefa X, que surgiu lá em 86. Bom, na verdade o Esquadrão ele já tinha se formado em 1959, só que ele não era formado por supervilões e sim por criminosos comuns, mas muito perigosos. O grande lance é que esse filme era visto por todo mundo como uma grande esperança da DC no cinema, né, por causa do mau recebimento de Batman vs Superman. Mas a novela se repetiu e o filme do Esquadrão Suicida também foi muito mal recebido pela crítica, recebeu notas muito negativas também. Só que diferente de Batman vs Superman, que eu acho que os críticos pegaram muito pesados, acho que foi uma coisa muito pessoal, foi implicância mesmo com o Zack Snyder. Eu gostei muito do Batman vs Superman e defendi muito o filme aqui na minha crítica em vídeo, que vocês podem ver, que o link está aqui em cima, aparecendo aí, no izinho. É só clicar no izinho que você vai ver. Só que dessa vez eu vou ter que dar meu braço a torcer, porque eu acho que a crítica realmente tinha razão. Pelo menos em parte. Esquadrão Suicida é um filme muito desequilibrado porque ele tem um roteiro completamente desestruturado. Ele não funciona na hora de apresentar personagens, a história é muito simples, o peso dramático não existe e se você já viu os trailers, então você já viu o filme. Eu tentei não ver nenhum tipo de material de divulgação, eu só assisti os 2 primeiros trailers do filme e nada mais. Cortei tudo da internet, tudo que tem a ver com o Esquadrão Suicida, porque eu queria me surpreender. Eu não queria que acontecesse igual aconteceu com Batman vs Superman, que eu não me surpreendi no filme, apesar de ter gostado bastante. E acabou que não deu certo, porque só naqueles 2 primeiros trailers já tinham contado o filme basicamente todo. A única diferença é no tom, mas isso eu já vou falar daqui a pouco. É muito triste dizer isso, mas o filme realmente desperdiça potencial. Ele mexe com personagens muito complexos, só que ele não consegue se aprofundar na própria proposta. Ele começa da maneira errada, ele já vai apresentando os personagens de maneira muito acelerada, todos de uma vez só. Esse tipo de coisa eles deveriam ter que construir durante o filme de maneira mais lenta, usar alguns flashbacks entre uma missão ou outra. Tem uma cena no filme em que a Arlequina está subindo um ramo de escadas e ela olha para baixo, de repente vem na cabeça dela a memória de como ela se tornou a personagem que ela é hoje. E você vê que nessa cena é uma fluidez melhor. Vê que desse jeito o filme funcionaria melhor, desse jeito funciona, mas do jeito que eles fizeram no restante do filme, não. Perderam uma ótima oportunidade de apresentar esses personagens da maneira certa. Mostrar as origens, como eles foram parar na prisão. Contudo, eu acho que esse filme está bem longe de ser ruim ou ser uma bomba. É desequilibrado sim, decepcionou com certeza, mas ele oferece bastante diversão. Eu acho até que o estúdio deixou esse filme de muito fanservice para deixar justamente o público feliz. Mas isso acabou prejudicando o enredo. Tem uma pequena cena, inclusive, que é igualzinha a esse quadro que vocês estão vendo aqui do meu lado. Igualzinho. Fora que nós temos algumas participações especiais, então fanservice é o que não falta. Mas eu acho que aquelas notícias que saíram sobre refilmagem, sobre eles estarem mudando o filme para ele ficar mais engraçado, eram verdade. Porque você sente que o filme não era para ser daquele jeito. A maior prova disso é justamente a maior decepção do filme. O Coringa. Galera, o Jared Leto ele manda super bem no personagem. Ele conseguiu criar um vilão que a gente ainda não viu. O Coringa dele é bem perturbado, bem violento, bem afetado. Parece até uma versão um pouco mais sádica e menos humorada do que aquela que a gente viu na Piada Mortal. Mas o personagem atrapalha o filme inteiro, porque ele foge completamente do tom dos outros personagens. O Coringa do Leto funcionaria bem melhor num filme mais dramático, como, por exemplo, Batman vs Superman. Porque o Coringa dele é ameaçador, é mais sério, é mais sisudo. Só que ele não é nada engraçado, ele não é nada humorado. E o filme do Esquadrão Suicida é um filme mais bobo. Os personagens são mais bobões. A pegada é mais espertinha, é mais engraçadinha. Então o Coringa acaba se transformando num peso desnecessário para o elenco. Podiam ter cortado mais a participação dele, guardado ele para um outro filme futuro, porque o vilão é bom, entendeu?
mas decidiram abordar ele logo nesse filme assim de uma maneira muito pesada, então isso acabou tirando um pouco da atenção de alguns personagens que ficam mal desenvolvidos, e ele não fica, parece que é ruim, mas não é. Inclusive, eu acho muito importante ressaltar aqui que, se você não gostou do Coringa desse filme, não é que o Coringa dele, do filme, seja ruim ou o ator seja ruim. Na verdade, o problema é o diretor e o roteirista David Ayer. O David Ayer não é um diretor que sabe enquadrar muito bem as cenas. Ele não se esforça muito em enquadramentos mais complexos no filme. Não executa muito bem as cenas de ação, porque elas são sempre genéricas ou prejudicadas pelo corte. A montagem do filme é, tecnicamente, o pior problema dele também. Porque, como eu falei anteriormente, o filme tem problema de ritmo. E faltou uma edição um pouco mais minuciosa ali. O clímax é bem fraquinho e um pouco mal planejado. O 3D é um pouco melhor que o do Batman vs Superman, que tinha um 3D horrível. Mas ainda assim é um 3D ruim, então eu não recomendo. Eu recomendo que você passe longe dessa tecnologia, caso você tenha essa opção, é claro. Eu não tive. A paleta de cores é meio acinzentada, ou às vezes até muito saturada em algumas cenas. E isso meio que prejudica a fotografia do filme, que já é escura, e quando você vai converter um filme escuro em 3D, ele fica uma porcaria. Não adianta usar óculos, que você não vai ver nada ali em terceira dimensão. Na verdade é engraçado porque Esquadrão Suicida é um filme muito colorido. Só que você não vê quase nenhuma cor ali, porque a paleta de cores e a fotografia não fazem o bom trabalho que deveriam ter feito. A melhor coisa do filme, sem dúvida, o que segura o público na cadeira é o elenco. Os atores foram muito bem escolhidos, estão perfeitos em seus respectivos papéis, mas eu não vou mentir para vocês, os personagens de maneira geral foram muito mal aproveitados. Então eu vou falar aqui rapidinho sobre cada um deles, mas eu não vou dar spoiler nenhum, então pode ficar tranquilo. A Amanda Waller da Viola Davis está muito boa, ela está igualzinha àquela Amanda Waller dos quadrinhos e da animação do Bruce Timm. Ela tem uma presença forte, poderosa, intimidadora, mesmo diante daqueles vilões todos do Esquadrão Suicida, que são mais fortes e mais perigosos que ela tá ali, ela impõe respeito, ela impõe medo neles. É engraçado, mas a personagem dela lembra até um pouquinho a Annalise, que a atriz interpreta no seriado How to Get Away from Murder, né? É bom que ela fez essa combinação de maneira bem equilibrada, então eu acho que a atuação da Viola Davis está muito boa, bem equilibrada também. O pistoleiro do Will Smith, pra mim, é o melhor personagem do filme, porque pra mim é o que parece mais natural e é o que foi melhor trabalhado. Ele realmente segura bem a liderança e o protagonismo do filme, sem falar que o personagem dele tem um leve tom dramático, assim, que meio que se equilibra com o lado bem-humorado dele, né? Por sinal, o humor dele é bem pontual. O Will Smith manda muito bem na hora das piadinhas, ele não força a barra, ele mostrou que realmente entendeu o personagem dele, que funciona meio que um anti-herói nessa trama. Ele tem até o melhor pano de fundo do filme, né? Que é a história dele com a filha e tal, o passado dele. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês, aquela atriz que faz a filha dele, que interpreta a filha dele, puta que pariu, ô menininha apática, misericórdia. A Arlequina da Margot Robbie cumpriu o que prometeu. Ela é uma ótima personagem, ela realmente rouba a cena no filme. Na época que eu fui assistir o filme, tinha muita menina vestida de Arlequina. A atriz ela é muito carismática, mas a personagem dela às vezes soa um pouco forçada, né? Mas a culpa não é dela, e sim da montagem, do roteiro do filme, né? E do diretor. Tem umas piadinhas dela que são bem ruinzinhas, bem fora de hora. E eu acho que o pano de fundo dela com o Coringa foi meio que uma bagunça. Eu, particularmente, não vi muita química entre a Arlequina e o Coringa nesse filme, não. Pelo menos a essência do casal eu não vi ali. Fora que também todo mundo amou tanto essa personagem, o hype dela estava tão alto, que eles deram tanto espaço para ela nesse filme que esqueceram dos outros. Então, a Arlequina rouba espaço demais no filme. Ela é muito boa, ela segura bem o filme inteirinha sozinha, junto com o pistoleiro, né? Apesar da Arlequina ser, sabe, o ponto alto, assim, do filme de personagem. Todo mundo gosta dela, todo mundo tá indo assistir o filme por causa dela. Mesmo assim, eu achei que eles botaram ela demais, eu acho que deviam dividir melhor o tempo. Tinha coisas que ela não precisava ficar aparecendo o tempo todo, principalmente nas horas que ela fica fazendo piadinha ruim, ou vendo um monte de flashback dela com o Coringa, porque ela é o Coringa o tempo todo e se irrita. O Capitão Boomerang do Jay Courtney é muito piradão, muito divertido. Gostei bastante do personagem, e vale ressaltar que ele é um vilão periódico do Flash, caso alguém não tenha entendido uma certa cena do filme, ok? Eu ouvi muita gente reclamando de uma certa ceninha lá envolvendo o Capitão Boomerang, falando que aquilo não fazia sentido, que era não sei o que, blá 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 blá.
mas faz sentido sim e foi por isso que aquela cena rolou, ok? É só para poder deixar bem claro aqui. Se você assistiu o filme, já sabe o que eu tô falando. O problema é que esse personagem quase não foi aproveitado, quase não teve função dentro da equipe. Isso foi realmente uma pena. A Katana, da atriz Karen Fukuhara, foi uma grande decepção. Não deram espaço para a personagem, ela desaparecia de cena e aparecia de novo. A função dela na equipe era esquecida durante o desenrolar da história. O plot dela foi muito desperdiçado, muito jogado. Eu fiquei muito frustrado com isso. Uma pena mesmo, porque eu queria ver muito mais dela nesse filme. Amei. Sabe de quem eu tô falando? Exato, eu amei a magia da Cara Delevingne. Achei que é a personagem mais interessante do filme. Ela é muito foda, ela parece aquelas assombrações de filme de terror sobrenatural. Ela tem aquele visual meio porcalhado, aqueles poderes meio demoníacos. Mas, infelizmente, a história de origem dela foi meio que cagada. Cara, a magia podia ser o grande trunfo desse filme, mas acabou que não rolou. O El Diablo, do Jay Hernandez, é bem legal também. Ele tem umas cenas bem legais, bem interessantes, só que o filme não aproveita muito bem aquelas questões pessoais do personagem, não desenvolve tão bem o arco dele. E o personagem é muito interessante porque ele é meio que uma bomba relógio dentro do time. Do pessoal ali do esquadrão, ele é o mais poderoso e ele tem um passado um tanto quanto complicado também. Então, achei que isso foi meio que subaproveitado. O Crocodilo é um personagem que não acrescenta muito na trama, pra falar a verdade, mas também não atrapalha. Ele tá ali porque ele tem uma força bruta. Sabe, ele tem uns 2 momentos engraçadinhos dentro do filme, ele não é de falar muito e é isso. Não tem muito o que dizer, mas eu gostei da maquiagem do personagem. Parece com um dos quadrinhos, só que menos ameaçador, eu diria. Não curti o Rick Flag, achei o personagem muito apagado, ele tinha muito pouca presença ali dentro da trama, mas ele tinha que estar lá, né? Então que seja. Por último, nós temos o Amarra do Adam Beach, que é o personagem menos importante, mais inútil, mais descartável também. Não tem muito o que dizer sobre ele, né? Porque ele é um vilão de 3º, 4º, 5º escalão da DC Comics, então ele é completamente dispensável. Ele não é importante mesmo. Bom, eu gostei muito dos efeitos visuais. Eu achei as criaturas sobrenaturais bastante orgânicas. O visual do filme e a caracterização de personagens é perfeita, principalmente da magia. O filme pode até não ter sido tão ousado quanto ele deveria, mas pelo menos ele teve coragem de tentar ser diferente. Ele teve alguma violência, algum linguajar ali, alguma insinuação sexual também, que é uma coisa que eles tentam evitar nesse tipo de filme. Eu me diverti com o filme, apesar de me decepcionar por esperar mais. E minha nota para o Esquadrão Suicida é 6,5. É uma boa nota. Eu sei que eu reclamei bastante do filme nessa crítica, mas de maneira nenhuma, em momento algum, eu achei que esse filme foi uma perda de tempo para mim. O público gostou, pelo menos na minha sessão. O público aplaudiu, pelo menos na minha sessão. O público também curtiu a cena pós-crédito. Inclusive, ela aparece logo depois do início dos créditos finais, então é bem rapidinho, você não precisa esperar até o final do filme, não precisa ficar tanto tempo na sala de cinema. Gostei mais de Batman vs Superman, achei que foi um filme bem mais equilibrado, a montagem foi bem melhor do que esse, mesmo tendo aqueles problemas que teve lá. Eu achei ele melhor de ritmo. Eu realmente espero que a Warner tenha mais coragem de apresentar os filmes dela da maneira que eles foram concebidos para serem feitos. Entendeu? Se Batman vs Superman ou Esquadrão Suicida foram feitos de tal forma, pô, não muda por causa de tendência de mercado e tal. Faz aquilo que você estava planejando para fazer, cara. Aquele filme é teu, tem a sua identidade própria lá, deixa o diretor fazer o filme dele e tal. Porque se começar a ser afetado muito porque os críticos dizem, porque o público acha, porque o tal filme Deadpool fez sucesso, ou o filme da Marvel é assim, se começar a se importar muito com essas coisas, vai dar ruim. Com isso eu me despeço de vocês por hoje, galera. Vão assistir Esquadrão Suicida no cinema se vocês ainda não viram. E se vocês já viram, comentem aí se vocês gostaram do filme ou o que vocês não gostaram e poderia ter mudado no filme. Obrigado pelo apoio de vocês no meu canal, que todo dia cresce mais e mais e mais. Dê um joinha se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos para poder ajudar na divulgação do canal. Assine o canal para vocês receberem alertas de vídeos semanais e não perderem nada do que acontece aqui durante a semana. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para minha página no Facebook, então curtam lá. Lá tem a crítica desse filme completa e crítica de outros filmes, séries, animes, livros e um monte de conteúdo de cultura pop. Então vai lá, curtir, não custa nada. Dá uma olhada para ver se vocês gostam, ok? E é isso, galera. Vou me despedir por aqui e fui!